Olá, eu sou Carol Demarque para o Estúdio KD. Você sabe o que é cartonagem? Sabe como funciona? Quer aprender a fazer? Então vem comigo, porque o vídeo de hoje é uma coisa mega, ultra blaster, plus advanced legal. É tão simples, gente, mas ele é tão lindo, é tão fofo, é tão útil, que olha, se você ainda não sabe o quanto ele é útil, é porque você não tem e você pode fazer, ó, é super simples. O que é? É um porta-documento e é um porta-cartão. Então vamos lá. No porta-cartão eu ensino nas duas opções. Eu ensino vocês a fazerem assim, só o bolso, ou você fazer com plástico, fazer com fechamento com elástico e rebite, fazer com você colocando, né, fixando o elástico, costurando, ou fixando o elástico com rebite miudinho, ou no caso do porta-documento, que também tem o elástico ou a opção com bolso, aí aqui na hora de fixar ele tá costurado como se fosse uma encadernação. Gente, isso é muito fácil de fazer, é muito simples, é um presente super fofo e pra quem quer vender, é venda garantida. A gente vendia muito dele e num precinho super legal. No nosso blog tem todas as medidas, então tem várias opções pra você fazer, com plástico, sem plástico, com todos os detalhes, quer aprender muita coisa? Então vamos lá começar o vídeo? Te espero, hein? Beijo! Já aproveita, já se inscreve no canal, já curta, já comenta e assiste o vídeo todinho até o final, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá? Te espero! E agora, começando o nosso vídeo do nosso porta-cartão, ó, aguarda até o final do vídeo que vai ter muitas ideias, hein? Muitos jeitos diferentes de fazer. Vamos começar para me mostrar para vocês o kit, como eu tirei as medidas, porque aí você pode tirar as medidas do que você quiser para fazer igual, e os tecidinhos que a gente vai usar, certo? Então vamos lá, produção, troca a câmera pra gente começar. Olha só, o nosso porta-cartão eu vou ensinar para vocês de vários jeitos diferentes. Então vamos começar aprendendo a tirar a medida do plástico, tá? Então o que você vai fazer? Ó, esse meu plástico aqui tem 6 divisões, tá? Esse é para documento, tem também o para cartão, que ele é um pouquinho menor, tá? Se você for comprar, esse aqui é o que eles chamam de masculino, do feminino. Quando é masculino, ele fica assim, ó, de comprido, tá? Para vocês saberem a diferença se vocês quiserem comprar. Aí vamos lá. Com o porta-documento, você vai dobrar ele e vai tirar a medida e vai cortar um duplex exatamente na medida, ó. O duplex tá exatamente igual, tá vendo? Aí, o que eu faço? Pra mim poder fazer a aba, ó, vou tirar o plástico e vou colocar só o duplex aqui pra vocês verem, ó. Depois do duplex, ele vai ter meio centímetro a mais nas duas larguras e meio em um comprimento. Agora vamos às medidas reais. Tem tudo certinho lá no blog, tá? Aqui, ó, ele tem 8 por 12. Então, ó, 8 por 12. Cortei o meu 8,5, desculpa que eu esqueci de dobrar aqui, ó. 8,5 por 12. Então, aqui ele tem também 8,5 por 12. E aí, a minha aba vai ser, ó, 12,5 por 9. Certo? Que aí ela encaixa aqui, ó, certinho. Meio aqui, aqui e aqui. Tá bom? E isso serve também pro porta-cartão, que é um pouquinho menor, tá? Esse aqui ele não tá colocado ainda, porque eu vou ensinar 2 jeitos diferentes de vocês colocarem. Então eu deixei ele aqui com essa parte semi-pronta pra vocês verem. Certo? Que tecido que eu vou usar? Eu vou usar um tecido bem estampadão da Renata Blanco. Aí, com esse tecido aqui, você pode usar 500 mil composições. Mas eu quis fazer com roxo e esse é um laranja claro, né? Não sei se a gente pode chamar laranja claro, porque o laranja claro, na verdade, ele já vira salmão. Mas seria um laranjinha meio off-white. Então, como esse tecido é bem colorido, eu posso escolher várias tonalidades. E para ficar mais colorido ainda, eu vou usar o elástico verde. Tá? Então ele vai ficar bem coloridão. Vai ser uma peça bem colorida. Tá?
Aqui, esse fundo aqui, ele é um azul meio manchado, assim, com uns roxos. Então, se eu tivesse colocado o azul, ele também serviria, ou eu coloquei o roxo, tá? Lembrando que quem não assistiu o vídeo sobre composição de tecido, assista, porque é bem legal para você fazer composições legais. Aqui, o que acontece? Eu escolhi a cor do fundo para realçar as figuras, tá bom? E aí, como eu quero só um detalhezinho, um dos bolsos que chame a atenção, eu coloquei a tonalidade de uma das flores, certo? Você nunca vai usar a cor que tá na flor, no desenho principal, como seu composê de fundo, porque senão ele vai sumir, tá bom? Então, se você quiser com mais detalhes como fazer composição, assiste o videozinho sobre composição de tecidos, que você vai adorar. Tem bastante conteúdo legal. Agora... e se você não sabe cortar, tem um videozinho de como cortar papelão também. E as medidas estão todas no blog. Agora a gente vai fazer uma lombada de 1,5, tá? Eu vou pôr uma régua aqui embaixo também. E hoje eu vou usar a fita crepe fininha. Por que eu vou usar a fita crepe mais fina? Porque nem todo mundo tem a fita crepe grossa. Então aí a gente você vai aprender a fazer esse meio aqui com a fita crepe fina, se você tiver só a fina. Tá? Uma fita crepe em cada extremidade. Se você não tiver fita crepe e for comprar, aí já compra da grossa, que é mais fácil. Uma fita crepe em cada extremidade, vira e tira a régua. Quem não tem a régua, no vídeo do porta-óculos ensina a fazer a lombada para quem não tem régua, tá? Ó, vou pôr na metade e aí depois eu vou pôr na outra metade. Eu gosto de fazer com fita crepe. Se você não gosta, quiser fazer com a folha de sulfite, ou se você quiser fazer com o papel craft, também pode, tá? É o gosto do freguês. Aí aqui, ó, procura colocar bem retinho, com essa extremidade aqui de cima. Não casou, tá vendo? Ó, tem um espaço aqui no meio sem fita, não tem problema, a gente pode completar. Porque esse lado é o lado que vai ficar todo feião pra dentro, agora esse lado aqui vai ficar bonitinho, tá? Passa a dobradeira. Quem não tem dobradeira pode usar um cartão de crédito ou de débito que você não use mais, certo? Pronto, a nossa lombada já está pronta, virou uma peça só. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu indico que você assista os vídeos do porta-óculos, que lá tem todo bem detalhadinho, nos mínimos detalhes, para você conseguir depois fazer qualquer outra peça. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colar e dar acabamento em todos os lados, tá? É obrigatório, como é uma aba, ficar exatamente 1,5 de cada lado e fio de cabelo nas pontas, tá bom? Tem o moldezinho do fio de cabelo também no nosso blog, tá? E aqui eu vou colar, dar acabamento em todos os lados. Primeiro os dois lados maiores, depois os dois lados menores. Como essa parte eu sei que vocês já sabem, eu vou correr o vídeo e vocês vão assistindo. Só um detalhezinho. Como eu quero que uma flor dessa apareça, eu vou colar ele um pouquinho mais pra baixo, ó. Porque eu quero que essas duas flores aqui apareçam, tá bom? Então vamos lá? Eu vou colar e dar o acabamento e vocês vão assistindo aí comigo. Prontinho, olha só que bonitinha a nossa aba toda coladinha. Aí esse aqui vai ser a nossa parte da frente, ó. E aqui vai ser atrás, que ficou com menos flores, tá? Vamos lá. Então, a parte de fora já está pronta. Agora, nós vamos fazer a parte interna, a mesma coisa. Porém, o que a gente vai fazer?
A gente vai colar esse lado, vai colar o outro, só que no duplex não vai fita crepe, tá? Então, vocês têm que estar bem atentos a esse detalhe, tá? Quando eu dava aula era batata, eu me distraía 1 minuto, eu via fita crepe no duplex. Mas, não precisa unir? Não, aqui a gente deixa sem a união. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu uso fita crepe em vez de folha de sulfite ou o próprio papel craft. Eu prefiro usar fita crepe, vou explicar para vocês. Por quê? Porque ela dá uma sustentação maior, sabe? Ela fica em ambos os lados. Então, a minha... Ó, muito cuidado aqui, ó, que você tem que colar retinho, tá? A minha aba fica bem firme, sabe? Bem resistente. E com o papel, você sempre vai colocar o papel de um lado só. E outra coisa também, aqui, ó, ele fica um grosso. Se você coloca o papel do lado de cá e deixa assim, ele fica uma lombada muito alta aqui. E eu acho que fica grosseiro. É uma opinião minha, é um gosto meu, tá? Mas, por isso que eu prefiro fazer com a fita crepe. Porque ela fica mais resistente e porque ela não deixa aquela lombada. Tem pessoas, eu lembro que tinha algumas alunas, quando eu ministrava aula presencial, que falavam assim, mas eu quero que fique aquele calombo, sabe? Assim, aqui fica um degrau. Eu quero que fique esse degrau. Aí eu falava, então você bota a fita crepe só de um lado ou você cola com o craft. Eu, particularmente, aqui não gosto, mas você pode usar da forma que você achar melhor, tá? Aqui não é obrigatório que fique exatamente uma reguinha de 1,5 em cada lado, porque é acabamento interno, então ele não vai atrapalhar o seu trabalho, tá? Eu pus o fio de cabelo porque eu vou dar acabamento nos 4 lados. Porém, eu preciso explicar uma coisinha pra vocês. Aqui, ó, tá vendo que vai ter um bolso? Aqui a gente vai encaixar cartão ou dinheiro. Se você decidir fazer isso em ambos os lados, você não precisa fazer esse acabamento que eu vou fazer aqui. Você pode deixar reto de um lado, tá? Pode cortar reto. Vou até cortar um aqui, deixar só um lado com acabamento, o outro eu vou deixar reto. Tá vendo? Porque aí desse lado aqui eu vou pôr bolso, então eu posso deixar com menos tecido que não atrapalha. Se você não quiser e quiser o acabamento assim, ó, sem bolso, porque você vai colocar só o elástico, aí sim você precisa dar acabamento em todos os lados, bonitinho, igual a gente ia fazer, tá? Então eu vou fazer de um lado de cada jeito, pra vocês verem a diferença, que você precisa do acabamento de um lado, mas do outro você não vai precisar. Então vamos lá. Aqui, ó, esse lado que tá com acabamento é pra ficar assim, ó, quando não tem bolso. E este lado que está sem o acabamento, que eu cortei rente, é aonde vai ficar os bolsos, tá? Nesse aqui eu decidi fazer um lado com bolso e um lado sem bolso pra vocês verem a diferença. Quando eu fazia feira, eu vendia mais ele sem o bolso, tá? Porém, tem muita gente que compra essa carteirinha, esse porta-cartão para usar como carteira mesmo, né? Tem a Carolzinha, uma grande amiga minha que trabalhou comigo muito tempo, a carteira dela é esse porta-cartão. É a carteira dela. Então, o que acontece? Aí, com os plastiquinhos aqui dentro, ela coloca a habilitação, ela coloca dinheiro, ela coloca 500 mil coisas, ela põe até moeda, né? Põe uma moedinha do lado da outra, assim, que a moeda tem mais ou menos a espessura de 2 cartões, ela colocava até as moedas aqui. Então, para pessoas assim, é interessante a gente fazer com o bolso de um lado, porque aí aquilo que você usa mais, ou habilitação, ou o cartão que você usa com mais frequência, ele fica aqui mais rápido para a pessoa pegar e nos plastiquinhos fica o restante das coisas. Porque ela fica bem pequenininha, cabe com facilidade no bolso. E eu também vendia muito para homem, então às vezes eu fazia ela só preta. Tem alguns tecidos, tipo poeirinha, ou esse mesmo aqui,
que eu tô usando, que é roxo, tem ele em preto. Então ele fica bem discreto para homem. Tem homens que gostam de coisas mais discretas e querem uma carteira assim pequenininha, tá? Então aí você pode escolher o que você quer. Ou fazer sem nada, como tá do lado de cá, ou fazer com o bolso dos dois lados, se você não tem acesso ao plástico, ou fazer com o bolso dos dois lados e ainda o plástico, tá? Aí agora nós vamos fazer os bolsos, tá? Aqui o bolso ele tem 2 tamanhos, o bolso ele é feito no mesmo comprimento. Deixa eu colocar aqui por trás que vai ficar mais fácil para vocês verem. Ó, ele é feito no mesmo comprimento, aproximadamente 1,5 cm menor do que a primeira aba que a gente fez. E aí o bolso seguinte é de novo 1,5 cm menor, tá? Que aí ele fica esse degradê bem bonitinho que ficou aqui, ó, tá vendo? Como a gente faz com o bolso maior a gente cola, os 2 bolsos, né, a gente cola e dá acabamento só em uma parte de cima. Então, se o seu tecido tiver desenho, você tem que ficar atenta a esse detalhe também, né, de colocar aonde vai ser a nossa... Aqui, ó, é onde eu vou dobrar. Então, aí o bolso tem que ficar com a parte de cima aqui. Os tecidos que eu usei aqui são tecidos que não precisam de posição, né? Mas vai que você vai usar um tecido de gatinho. Então, ele tem que estar na posição, porque essa aqui vai ser a parte de cima, tá? Esse outro bolso maior aqui, eu vou fazer o acabamento de um lado e no outro lado eu vou filetar, tá? Cortar rentezinho. Quando ele é de bolinha, é interessante que você cole prestando atenção nas bolinhas, que fica mais bonito. É obrigatório? Não, mas é uma coisa que você vai aos pouquinhos, você vai se atentando a esses detalhes de acabamento. Não adianta você querer fazer tudo muito perfeito logo de início, que é muita informação. Então, a gente vai pegando aos pouquinhos. Aqui, ó, eu posso cortar rente. Por quê? Porque eu vou colar ele aqui, ó. Então, se eu deixar, vai ficar muito bolso. Tá vendo? Então, aqui eu vou colocar, ó. Ele fica alinhado direitinho, aí eu passo cola nas 2 pontas. Tá vendo? Aí o nosso primeiro bolso, ó, tá pronto, tá? Mas por enquanto ele tá sem fundo, ó, tá aberto, que é justamente o próximo bolso é que vai fazer as vezes, ó, do nosso fundo, tá? Aqui não faz diferença se você colar primeiro o fundo, depois as laterais, ou primeiro as laterais e depois o fundo, tá? Em outros vídeos eu colei primeiro as laterais, nesse aqui eu vou fazer de invertido para vocês verem a diferença, tá? Porque é interessante você ver que não tem muita diferença de um jeito para outro. Aqui, ó, puxa para ele ficar um pouquinho levantado. Ó, se você observar, ó, eu colocar aqui na reta, você vai ver que ele vem reto, quando chega aqui, ó, ele dá uma curvadinha. Tá vendo? Ó, ele não tá totalmente reto. Então, como é que você faz isso? Na hora de passar a... Deixa eu levantar aqui de novo. Na hora de apertar aqui a lateral, você vem com ele assim pra dentro, porque aí você consegue esse acabamento. Aqui, vamos supor que você vai fazer muito disso aqui. Você vai fazer uns 30 de uma vez só. E aí, você não vai colar esse acabamento aqui. Eu indico você a colocar uma fita crepe aqui, ó. Por quê? Porque você vai fazer muitos e vai ficar empilhado. E aí, isso aqui pode ser que ele solte, porque você vai ficar manuseando. Se você já for colar na aba, aí não precisa pôr a fita, tá? E essa fita, ela tá pra dentro, ela só tá segurando a ponta do tecido pra ele não soltar enquanto a gente estiver manuseando, tá bom? Então, esse, ó... O bolso, tá vendo? Então, se você não tem o plástico, você vai repetir isso que eu fiz desse lado do lado de cá, tá? Que aí vai caber os documentos e cartão. Se você quiser, aqui, ó, você pode deixar também com 1 centímetro, mais 1 centímetro, aí você consegue fazer um terceiro bolso com mais 1 centímetro, tá? Então, assim, você vai sempre contar aqui do final, ó.
desse final aqui, deixa eu pôr até uma régua, ó. Desse final aqui, você, em vez de contar 1,5 cm, você contaria 1 cm, depois mais 1 cm, aí mais 1 cm, o outro bolso ficaria mais ou menos aqui, ó. Aí você conseguiria colocar 3 bolsos, tá? 3 de cada lado, se você não for pôr o elástico. Ou o plástico, que aí depois aqui a gente vai colocar o nosso plástico aqui no meio. Certo? Aí agora, para fechar, nós vamos colocar o elástico. Então, aonde vai ser a sua frente, você tem que decidir qual vai ser a sua frente. Essa vai ser a minha frente. Eu vou furar ela com a Crocodile, tá? Onde eu faço o furo? 1,5 cm para dentro, 1,5 cm para dentro. Então, por isso que é legal você colocar o tecido exatamente na medida certa. Porque, ó, eu vim aqui e já fiz o furo sem precisar marcar. Tá bom? Isso é uma outra coisa que faz com que você economize bastante tempo. Elástico chato, para esse acabamento não pode ser o elástico roliço, tá? Aí você me diz assim, mas Carol, eu não tenho como colocar o rebite. Tem outras opções? Tem. Primeiro que você pode levar para fazer essa parte no sapateiro, ele fura e coloca para você. Ou, se você quiser, o que você pode fazer também? Você pode colocar sem o elástico, fazendo um risquinho. Aí eu tenho um videozinho do Moleskine. Eu fiz com esse acabamento, sem elástico. Ou com elástico, mas sem um rebite. Aí você pode usar o mesmo acabamento aqui, tá? Então tem essa opção também. Aqui eu posso apertar com a Crocodile, mas a minha... Quem assistiu os outros vídeos da live sabe que a minha não tá boa. A minha já tá bem velhinha, então eu vou apertar com um balancinho. O balancinho é uma matriz para cada coisa que você for fazer. Daqui a pouco eu vou usar outro. O balancinho é na verdade uma alavanca, o que muda é isso aqui, né? Então daqui a pouco eu vou trocar para um outro tipo de acabamento. Aí aqui, ó, vou cortar o excedente do elástico. Muito cuidado na hora de cortar, porque você não pode deixar, ó, aqui, ó, tá vendo? Tem que deixar um pouquinho, não pode cortar muito rente, senão ele vai soltar. E aqui, a gente vai colar esse acabamento aqui. Pra colar o acabamento, a gente passa a cola aqui na parte de dentro, tá vendo? Saindo só um pouquinho pra fora. E na peça que a gente fez, a gente passa na volta toda. Não precisa passar no meio, tá? Porque o meio já é o que tá passado lá na peça. Aqui pode ser uma camada um pouco mais generosa, porque eu vou colar uma peça em outra peça. Aqui você tem que decidir também para que lado que você vai deixar o bolso. Eu vou deixar o bolso virado para a parte da frente. Aí eu já sei que a parte de trás é onde tá o meu elástico. Centralizo. E aí com a nossa linda dobradeira, a gente vai apertar com força, com vontade. E vai colocar a fita crepe. Primeiro nos cantos, porque isso aqui, se você colocar de um lado e for seguindo... Vamos supor, eu pus aqui e começo a seguir pra cá. Ela tem uma tendência a sair do lugar. Então, você tem que tomar muito cuidado. Tenha isso como um hábito. Sempre colocou num lado, vai pondo no lado oposto. Tá? No começo, você vai ter que prestar bastante atenção. Depois, já não precisa mais. Na hora de engessar, ó, coloca a fita. Aí aqui, ó, eu aperto aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Ó. Pra ele ficar bem firme. Não dá pra colocar vários e pôr um peso, porque por causa do elástico do fechamento, ele não vai ficar reto e pode depois soltar. Aqui a gente vai passar a dobradeira com bastante força, pra ele fixar bem no lugar. Se você não tem a dobradeira, você pode pegar a espátula e usar a parte dura da espátula, que é essa parte aqui de trás, ó. Você pode usar ela também, que também ajuda.
certo? Então está pronto, igual o outro, ó, eles são exatamente iguais, a diferença é só o tamanho. Aí cada um deles aqui eu vou fazer com um acabamento diferente, tá? Você pode costurar na máquina. Então, o que eu faço? Eu centralizo essa linha que tem no meio aqui do plástico com a minha lombada. Aí eu prendia com grampinhos, esses aqui, ó, tá vendo? Eu prendia com grampos, assim, ó. E eu levava na máquina de costura, tá? Máquina de costura normal, caseira, a única coisa que você usa é a agulha número 16, como se você estivesse costurando um tecido bem grosso, tá? Aí o que acontece? Eu vinha aqui, ó, e alinhava, dava retrocesso no começo, só que eu costurava só a parte do plástico mesmo, só aqui, ó. Então eu fazia um milímetro mais ou menos pra dentro, ó, daqui pra cá. E aí eu dava um retrocesso, vinha costurando, chegava aqui no final e fazia o retrocesso de novo, tá? Pode ser assim também. Pode ser com rebite, mas aí não pode ser esse rebite grande que a gente usa aqui atrás, tá? Nem com ilhós, que eu não acho muito legal com ilhós. Então eu uso esse rebite bem pititico. Olha, ele é tão pequenininho que eu não consigo segurar ele na mão. Olha só. Dá pra enxergar bem? Deixa eu diminuir um pouquinho a luz, ó, vocês enxergam melhor, tá vendo? Ele é bem pequenininho, é um cisco. Ou você pode costurar à mão. Com a máquina eu não vou fazer porque não é a minha especialidade a máquina, né? Então não vou mostrar pra vocês como eu costuro mal. Então aqui eu vou fazer um costurado e o outro eu vou fazer com um rebite, tá? O grampinho que eu tô usando pra alinhar, você pode usar um pregador de roupa também, tá? Não precisa ser exatamente isso aqui. Vou alinhar aqui porque eu vou furar. Ai, tem que ser com esse aqui. Ele é tão pequenininho que se eu furar com aquele, ele estoura, você acredita? Se você for colocar com o rebite, você vai precisar colocar no grande 3 e no pequeno 2, tá? Então, vamos fazer aqui no pequeno. Vou contar mais ou menos 1,5 centímetros para ficar bonitinho. E vou alinhar ele com um agulhão, ó. Só isso aqui já é o suficiente. De tão pitico que ele é. Ele é muito pequenininho. Eu mal consigo segurar na mão, vocês acreditam? De tão pequenininho que ele é. Agora acho que foi. Mas na hora que eu colocar ele aqui, vocês vão enxergar melhor. Aqui, consegui. Eu ponho ele porque ele é bem delicadinho. Porque eu já tentei fazer com os rebites maior, com o rebite maior, ele estoura conforme a pessoa vai manuseando. Porque isso aqui são tudo coisas que assim, Carol, posso fazer para vender? Pode. Pode, porque eu fiquei 4 anos trabalhando na feira. Para quem não sabe, eu fazia uma feira ali na Benedito Calixto. E até hoje tem gente que entra em contato, porque eu coloco a etiquetinha no produto, tem gente que entra em contato. Olha só como ele ficou, tá vendo? Deixa eu mostrar nessa outra câmera que vai ficar melhor. Olha só, tá vendo? Tem gente que até hoje me procura, porque assim, Carol, já estragou minha carteirinha. Mas assim, são 4 anos a pessoa usando. Carol, estragou a minha carteirinha, eu preciso comprar uma nova. Preciso comprar uma nova. Aí sim a pessoa ainda entra em contato. Então isso é legal também para vocês colocar uma etiqueta na peça. Ó. Tá vendo? Como ele é o pequeno, eu pus só 2. Olha só como ele ficou por dentro.
Vendo? Ele ficou bem preso, ó. Aí a pessoa pode usar e ele não vai estragar e fica com esse detalhezinho. Deixa eu mostrar aqui na outra câmera que eu acho que vocês vão ver melhor, ó. Tá vendo? Tem um aqui e o outro tá aqui. Não sei qual câmera que tá ficando melhor. Esse aqui, ó. Tá vendo? E aí, depois de pronto, fecha com o elástico. Lembrando que o elástico não pode estar tensionado, tá? Você não pode estar puxando o elástico, não pode, tá? Porque senão depois a pessoa vai encher de coisa e aí ele vai estourar o elástico, tá bom? Então temos esta opção com elástico. Agora a gente vai pegar o outro e vamos fazer o quê? Nós vamos costurar ele. Então, eu vou fazer a mesma marcação. Vou furar aqui, ó, a 1,5 cm. Por que 1,5 cm? Primeiro que você já tem a régua, facilita a sua vida. E segundo que se você botar muito na beiradinha, ele vai... Como é que fala? Ele vai estourando com o peso que a pessoa vai pôr, tá? Que o cliente vai colocar. E eu vou pôr um aqui no meio, tá? Lembrando que na hora que eu fiz que eu encaixei, que eu prendi com esses grampinhos, eu já centralizei, ó. Então, ficou bem centralizado aqui no meio, tá? De acordo com esse risco que também tá aqui. Aqui, ó, só vou abrir um pouquinho mais o buraco para poder passar a minha agulha com facilidade. E aí, agora eu vou costurar. Com que linha que você pode costurar? Você pode costurar com aquela moliné, que é a linha compridinha de bordado. Você pode costurar com esse fio, ó, encerado, que é o que eu vou usar aqui, que é o que a gente usa para encadernação, tá? Você pode usar também aquela linha de rolinho, Cleia, Anne. Tem que ser qualquer coisa que seja grossa, mas não pode ser muito grossa, como se fosse como um barbante, por exemplo, tá? Ela tem que ser uma linha, ó. Uma linha delicada. Deixa eu tirar essa cola daqui, né? Ó. Ela é um fio resistente, mas ele é delicado. Aí a gente pega a agulha certa, de preferência, né? Porque se fio é encerado, é grosso, eu vou querendo botar numa agulha normal. Eu vou usar essa agulha curva porque é a única que eu tenho aqui no momento para encadernação que passa esse fio, tá? Mas qualquer agulha que a cabeça dela seja maior para você poder costurar serve, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, do primeiro furo, de dentro para fora. Aí, você vai deixar um pouco para você poder amarrar depois. Vamos pôr uma fita aqui para não correr o risco dele soltar. Aí, eu vou lá no furo do meio. Agora, aqui é tipo uma costurinha de encadernação. E vou no último buraco de novo. Tá vendo? Ó. Aí, agora é só a gente voltar. Na hora de você voltar, cuidado para não pegar o meio da linha, tá? Vou fazer aqui mais próximo para vocês enxergarem melhor. Porque se você pegar o meio da linha, é igual na encadernação. Não sei se vocês já fizeram. Se você puxa, ó, tá vendo como ele vai ficar? Como esse fio encerado, ele é grosso, é resistente, você pode fazer uma vez só, tá? Se você quiser fazer mais vezes para se sentir mais segura, pode também. Se você quiser colocar algum enfeitinho aqui, também pode, tá? Aí, como a gente faz para fazer uma segunda vez? Vou abrir um pouco mais meu buraco. Eu vou fazer uma segunda vez para quem tiver a linha mais fina, tá? Aí você vai passar tudo de novo. E lá no meio outra vez. Se quiser fazer com mais furinhos, em vez de só 3, fazer com 5 aqui. Também fica bonitinho. Você pode aplicar todas as regras de encadernação nessa técnica, tá? Que aí vai entrando de um buraquinho para outro buraquinho. Aqui, ó, você pode pôr um botãozinho para fazer um charme.
Dá pra usar a sua criatividade. Ó, eu passei 2 vezes, tá vendo? Ele ficou um pouco mais grosso. Não, nessa outra câmera acho que fica melhor pra vocês verem, tá vendo? Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou amarrar. Só que se eu só amarrar, não vai ficar legal. Eu tenho que pegar essa linha, passar embaixo, ó, da onde eu já fiz, que aí vai ficar exatamente 2 fios para cada lado. Aí sim eu amarro. Ó. O legal do fio encerado é que quando eu dou o nó, ele trava, tá? Se for outros fios, alguém vai ter que ficar segurando aqui pra você. Aí você pode cortar o excedente. Ó. Aí tá pronto o nosso... Ó. O nosso porta. Esse é o documento. Olha como ele fica lindo, costurado. Vou mostrar os 2 fechadinhos para vocês verem a diferença. Ó. Vou mostrar aqui nessa outra câmera. Então, esse aqui, ó, tá com o rebite e esse aqui tá o costurado. Tá? Aí você escolhe o acabamento que você quer. Então, recapitulando, quais os modelos que você pode fazer? Você pode fazer com plástico, só com plástico dentro. Você pode fazer com acabamento com rebite, ou com acabamento costurado, ou com acabamento costurado na máquina, que é um outro acabamento também. Você pode fazer com bolso de um lado e plástico, igual eu fiz aqui, ou você pode fazer com bolso dos 2 lados sem plástico, tá? A mesma ideia você também pode fazer carteira de vacinação para criança, tá? Que aí um lado a mãe vai pôr, por exemplo, a certidão de nascimento e aqui do outro lado ela vai encaixar o porta carteira de vacinação. Mas eu vou fazer uma carteira de vacinação com mais detalhes para vocês verem, tá? Depois de mais ou menos umas 2 horas já pode tirar a fita crepe. Eu vendo eles por volta de R$23, não tenho diferença de tamanho, porque o jeito de fazer é praticamente o mesmo, vai praticamente o mesmo material, vai quase a mesma quantidade de elástico, de tecido, vai a mesma quantidade de ferragens, praticamente a mesma cola, então eu vendo ele por volta de R$23. E o custo, gente, deve ser por volta de R$5 ou R$6. Não é lindo? Ai. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficar até agora. Lembrem-se de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos pra gente estar sempre produzindo conteúdo novo. Imenso beijo e até semana que vem. Tchau!